Vamos começar a nossa prática. Hoje a gente vai de clube de livro, terça-feira. Estamos na página 151. Estamos terminando o nosso capítulo 9. Todos bem? Então, semana passada, a gente voltou a falar sobre Purusha, né? Que é o nosso grande comando das nossas intuições, que é o nosso lado interno, que tem a sabedoria, né? E que consegue enxergar além da mente, que consegue enxergar a realidade das coisas. Então, quando a gente desperta, né? Permite que Purusha veja com clareza, é quando a gente tem a clareza da situação, a clareza das questões. E aí podendo tomar as nossas decisões corretas, né? Então ele vai continuar. Lá no segundo parágrafozinho, né? O primeiro parágrafo, aliás. Idealmente, quando assumimos a prática do yoga, começamos um processo que nos oferece um caminho de parar com o que é prejudicial para nós. Não temos de parar de fazer algo propositalmente. Nós mesmos não temos de fazer nada, mas qualquer que seja a coisa ou atitude prejudicial, ela vai simplesmente desaparecer, porque nos redirecionamos em direção a algo positivo. A expressão do Purusha nos permite ver como a mente funciona e como trabalhar com ela. Vou dar uma pausinha aqui. Quando a gente começa, né, a praticar yoga, eu já tive vários amigos assim, principalmente os que fazem curso de formação, né? Que vive aquele yoga mais intensamente. E eu acho que é o momento que a gente troca um pouco mais também, né? Muita gente, por exemplo, para de beber, não consegue beber a quantidade, bebida alcoólica, né? Não consegue beber a quantidade de bebida alcoólica que bebia antes. É muito interessante. O corpo realmente ele começa a falar: que negócio é esse? Você quer purificar ou você quer, né, trazer mais toxinas para o seu corpo? Não estou falando de uma bebidinha aqui ou acolá, mas eu já tive amigas assim que falaram: Fernanda, eu não consigo mais beber o tanto de cerveja que eu bebia antes. Eu não consigo mais, se eu bebo, sei lá, dois drinks, já ficava extremamente, né, alterada, extremamente, realmente bêbada, né? Coisa que antes passava batido. E é muito interessante, porque isso pode levar para outras coisas também, né? Cada um pode afetar em um lado, mas é isso, né? Você não precisa parar de fazer algo propositalmente, né? E isso pode ser em várias questões, né? Muitas pessoas optam pela questão alimentar, né? A questão da carne, ou enfim. Eu também já tive um bom período que eu fiquei alterando o meu processo alimentar. Mas fato é que a gente às vezes não para de propósito, mas o seu sistema ele começa a te fazer perguntas, né? Você quer realmente purificar, limpar o seu corpo? Ou até mesmo esse parar de fazer algo propositalmente, de fazer algo que era ruim para você, né, prejudicial, pode ser incluir coisas que antes você não fazia, né? Como, por exemplo, eu só comecei a fazer práticas, por exemplo, de musculação ou outras práticas quando eu comecei a fazer yoga, né? Então, antigamente eu não fazia, não gostava de musculação, colocava várias barreiras, eu não gostava de treino de força, eu não gostava de suar. Então, eu mesma bloqueava muitas práticas que eram benéficas para mim, mas a minha mente, ela não expandia para isso, né? Assim como a gente vê tantas e tantas pessoas colocando tantas desculpas para não fazer algo que tem que fazer, né? Ah, eu não consigo beber água, né? Eu tenho uma amiga que não bebe água, bebe Coca-Cola. Show de bola, né? Eu tenho essa amiga, por exemplo.
a gente está até distante. Ela não comia nenhuma salada, nenhuma fruta, só bebia coca. E aí você fica, gente, como que a pessoa não consegue enxergar o tanto de coisas prejudicial que ela faz, né? E assim a gente também. Então, pode ser que no seu movimento de prática, algumas coisas tenham ficado para trás e outras coisas tenham sido incluídas além da prática do yoga. Isso é bem comum de acontecer, tá? E aí ele continua, né? O Purusha, a expressão do Purusha nos permite ver como a mente funciona e como trabalhar com ela. O Purusha não destrói a mente, mas nos dá controle sobre ela. É isso que a gente acabou de falar, né? Saber o que precisa ser feito. Conhecemos as nossas forças e fraquezas e sabemos o que nos causa mais ou menos sofrimento. Usamos a palavra viveka para descrever essa clareza de Purusha. Viveka significa ver os dois lados. Ser capaz de ver o que se é e o que se não é. Ser capaz de discernir. Quando usamos a palavra asmita, nós a definimos como ego. Asmita também pode ser descrita como um estado no qual Purusha e Chitta estão misturados, de forma que os dois funcionam como uma unidade, embora, na verdade, não possam se tornar um só. Quando a diferença de Purusha e Chitta é clara, Viveka está presente. Então, a grande A grande sacada, eu vejo assim, do yoga e toda essa busca por esse autoconhecimento é a gente chegar nesse lugar de conseguir enxergar os dois lados. É conseguir enxergar o que a mente está te dizendo e é aquele lugar onde você para e fala assim, opa, como assim eu estou pensando isso? Né? Então, às vezes você está vivendo, sentindo, ou então pensou alguma coisa e no mesmo momento, ou então um pouquinho depois, por que que eu estou pensando nisso? Gente, não faz o menor sentido isso que eu estou pensando. Isso é ver os dois lados. Você está permitindo, né? A sua mente vai atuar, não tem como a sua mente não atuar. E a sua mente não é apenas os seus pensamentos, é tudo que o seu corpo sentiu, viveu, tem memória. Lembra que a gente falou disso? Então, isso também é mente, as suas sensações também fazem parte da sua mente. Mas esse lugar onde você consegue reavaliar a sua própria mente, reavaliar os seus próprios pensamentos. Gente, mas o que é isso aqui que eu estou pensando? Não foi isso que eu defini, não é isso meu sankalpa, não é isso que eu estabeleci para mim. Por que mais uma vez eu estou pensando isso? E você consegue refazer essa rota, né? Então você consegue ver o que se é, né? E é capaz de discernir. Às vezes, pode ser útil entender as razões do nosso velho e negativo samskara, aquela roda que fica repetindo os mesmos padrões, pois existem muitos tipos de samskara. É apenas o samskara forte que nos causa problemas, enquanto os mais fracos talvez só reforcem aqueles que são mais influentes. Em uma dada situação, pode muito bem ser que tenhamos agido de boa fé e feito tudo corretamente, mas ações nos mergulham em problemas. Nessas horas, uma mente calma, quieta, pode nos ajudar a distinguir a razão do que aconteceu. Refletir a situação nos ajudará a ter mais atenção da próxima vez. Então, aqui ele fala um pouco sobre isso, né? Observar os sanskaras, que a gente já falou na outra aula, ver esses dois lados, trabalhar a nossa intuição, trabalhar a nossa clareza mental, não apenas agir e reagir como se não houvesse amanhã, né? Então, quem pratica yoga, automaticamente esse processo ele já vem acontecendo, né? Essa semana eu estava até falando com uma amiga sobre, estava falando com essa pessoa, né?
porque ela entra e sai do yoga, né, o tempo inteiro. E aí eu falei para ela, o yoga ele vai trazer, é isso que eu estava falando aqui. Você pode não querer, mas ele vai trazer situações para que as coisas sejam mais claras, ele vai te mostrar, ele vai te colocar. Eu acho que não é que vai te colocar, a vida ela vai colocar sempre algumas repetições, né? Essa roda de samskara, de samsara, ela vai se repetindo. Mas talvez você comece a pensar um pouco mais sobre. E aí o que que acontece? Se você não está disposto a esse movimento de sair dessa roda de padrões, você inconscientemente acaba saindo do yoga. São aquelas pessoas que entram e saem do yoga, entram e saem do yoga, entram e saem do yoga. Né? Algumas vezes na vida e fala, nossa, mas eu não sei, eu gosto do yoga, mas e volta e sai, porque o yoga é isso, ele vai te levar para esse lugar de autoconhecimento. Ele vai te fazer refletir um tiquinho mais, né, sobre tudo. E o professor vai te estimular sempre a isso. E para a gente ver os dois lados, a gente estimula, né, o nosso Agnya Chakra, que a gente vem falando bastante por aqui, né, principalmente nas aulas de Clube do Livro, porque é isso, né, não tem como a gente buscar autoconhecimento se a gente não refletir, se a gente não quiser ver com mais clareza as coisas, se a gente não buscar esse autocuidado, não apenas através do yoga, mas também através de outras terapias, né? Seja na terapia falada, seja na terapia corporal, todos esses movimentos que te trazem de volta, né, para si, todos os movimentos que você pode falar um pouco mais, expressar um pouco mais a sua vida é importante, tá? Isso também faz parte do nosso processo de autoconhecimento. Então, a nossa prática hoje, deixa eu mudar a musiquinha aqui, ela vai trazer um pouquinho também, né? Enquanto a gente fala de purusha, de mente, não tem como a gente não falar de Sahasrara, não falar de dessa parte mais superior, né? A gente já saiu um pouco dos chakras mais inferiores, a gente já está um pouco mais acima, né? A gente está falando sobre coisas mais mentais. Então, vamos encontrar uma postura confortável. Faça as movimentações que forem necessárias. Vai pausando aos poucos esse movimento. Comece percebendo a sua respiração. Perceba o ar entrando e saindo das suas narinas. Estabeleça o seu sankalpa de prática, sua frase afirmativa no momento presente. Inspira profundo, trazendo as mãos à frente do peito. Juntos entoamos o mantra Om.
Inspira. Inspira e solta. Vamos fazer mais um pranayama. A gente vai fazer o Nadi Shodhana. Mas hoje a gente vai fazer com esses dois dedinhos, né, o indicador e o médio, na testa. Então a gente vai colocar os dois dedos na testa e vai fazer a alternância dos dedos com esses dois dedos, tá? Então a gente vai manter esses dois na testa e esses dois alternam, tá bom? Então inspira profundo, solta o ar. Um polegar obstrui a narina direita, inspira pela esquerda. Retém o ar nos pulmões, faça a troca dos dedos, obstrui a esquerda e solta pela direita. Inspira pela direita, retém, solta pelo outro lado. Inspira pelo mesmo lado que você soltou. Obstrui, solta pelo outro lado. Inspira. Troca a mão, solta pelo outro lado. Continua. Traga as duas mãos à frente do seu corpo. Você vai conectar a mão espalmada com os dedos bem abertos. Dedo coladinho, dedo com dedo. Você vai apoiar o seu dedo mínimo no chão. E o seu polegar vai vir na testa. Então a gente vai soltar o peso do corpo com leveza, né? Mantenha aí o seu polegar apoiando entre as sobrancelhas. Relaxa a mão, cruza os dedos. Você vai abaixar mais um pouquinho, mas você vai manter a testa apoiada nessa mão com os dedos cruzados. Fecha a mão, cruza os dedos e a testa continua apoiada sobre essa mão. Inspirou. Volta. Passa a sua perna para trás. Estica as duas mãos lá na frente, o olhar vai entre as sobrancelhas. Você pode apoiar a testa. Apoia a testa no chão, com seus olhos fechados mesmo. Olha entre as sobrancelhas. Puxa o seu umbigo para dentro. Respira devagar. Vai saindo da postura.
Desenrolando devagar, entrando na postura da esfinge, apoiando o cotovelo, olhando lá na ponta do seu nariz. Respira. Desfaz o olhar. E a gente vai passar agora o braço por baixo, naquela postura que a gente faz muito no Yin. Os braços cruzados por baixo do peito. Vai ficar assim, ó. Então, escolhe um lado. O meu, por exemplo, ó, o esquerdo está por baixo, o direito está por cima. Respira, solta a cabeça. Deixa a cabeça pender. Olhos fechados, olhar direcionado para as sobrancelhas. Volta. Troca o lado. Solta um pouco. Deixa a cabeça pender. E volta devagar. E deita tudo de barriga para baixo. Os braços em W. O que é isso, braço W? É o cotovelo levemente flexionado. Então, não é braço esticado em cruz. Você vai ficar tipo um cacto, né? Meu joelho direito vai dobrar e eu vou me virar para o meu lado esquerdo. Então, eu vou alongar o meu peitoral do lado esquerdo. Minha mão direita vai no chão me empurrando e alongo lá para o lado esquerdo. Faz o ajuste necessário que for preciso lá no ombro. Inspira, volta. Vamos para o outro lado. Braço direito agora no chão. Mão esquerda apoiando para te empurrar. Perna esquerda subiu. Inspira. Inspira, volta. Traz a mão no peito. E empurrou, vai subir lá na criança. Só que a gente vai fazer a criança, ó, testa no chão, cruza os braços atrás do corpo. Sobe essa mão em direção ao teto. Respira. Daqui eu vou partir para a postura do coelho. Eu já mantenho essa postura da mão também. E só projeta o centro da cabeça no chão, tirando o quadril
Estava apoiado no calcanhar. O meu joelho fica 90 graus, braços apontando para cima. Inspira, volta. Vai voltando devagar, vai elevando o corpo, sentando sobre os joelhos. Vamos para a postura do Sinhasana. Sinhasana é a postura do leão. A gente vai colocar a língua bem para fora, fazendo como se fosse um rugido de leão mesmo. E a gente vai trazer as mãos em gato e o olhar vai entre as sobrancelhas, tá? Então a gente traz a mão no chão, respira, solta o ar, vai lá na frente fazendo o rugido do leão, língua toda para fora e olhar lá entre as sobrancelhas. E volta para a criança, com os braços esticados. A gente vai fazer essa postura 3 vezes. Inspira. Volta. Inspirou. E volta. Terceira e última. E criança. Traz as mãos no chão. Vou fazer meia ponta dos meus pés. E eu vou subir o meu corpo, deixando meu calcanhar ir lá para o chão. Deixa alongar o calcanhar em direção ao chão. Isso. Joelho dobrado, Valesco. Lá embaixo ainda, ó. Não tô no cachorro, não. Eu tô agachadinha, com o joelho juntinho, como se eu fosse sentar sobre os meus calcanhares. Mão apoiada. Isso. Leva o calcanhar bem em direção ao chão. Agora eu vou fazer um movimento de ponta de pé. Sobe bem a ponta do pé. E desce. Sobe bem a ponta do pé. Isso, o bumbum continua para baixo, hein, Valesca? Sobe só o pé, só o calcanhar, subindo e descendo. Só o calcanhar. Isso, sobe e desce. Sustenta lá em cima um pouquinho. A gente ainda está fechada numa bolinha. E a gente vai começar a subir o corpo, mantendo o pé lá embaixo, em ponta. Traz as mãos em prece à frente do peito. Sustenta. 3, 2, 1. Eu vou virar o meu corpo para o meu lado esquerdo, mantendo a mão em prece. Só o tronco gira. Isso. Olha sempre um ponto fixo agora. Gira para o outro lado. Volta. Mão no chão. Calcanhar todo no chão, estica o joelho. Faz um balancinho para frente e para trás. .
Gira o quadril para um lado, para o outro, deixa balançar. Soquinhos, vai despertando suas pernas, ou mão espalmada, mas vai despertando a sua coxa. Quadril, glúteo. Vai subir no corpo devagar. Vai dando os soquinhos lá atrás na lombar. Devagar, né? Subindo lá nos ombros. Fechando os punhos, fechando os dedos por cima, inspira e solta tudo lá no chão. 3 vezes. Inspira, leva os ombros. Mais uma. Solta um pouquinho. Balança, inspira, solta bem forte. Vai despertando o corpo. Vai soltando os braços. Pode puxar pelo nariz e soltar pela boca agora nesse momento. Vai soltando mesmo os braços, ó, bem lá em cima. E faz um movimento para frente e para trás agora com os braços. Parou lá em cima, abre, olha para cima. Solta lá embaixo, solta a cabeça. Sobe, desenrolando. Vamos com um braço só o lado direito, fazendo um giro. 1, 2, 3, 4, 5, lado esquerdo. 1, 2, e vai olhando para um ponto fixo. 3, 4, 5. Vamos com os dois juntos, na mesma direção, como se fosse fazer um nado para trás. Respira, né? E agora faz um nado para frente. Parou. E a gente vai tentar fazer agora um braço para trás, enquanto o outro vai para frente. Tá bom? Então, ó. Intercalando. Coordenação motora. Enquanto um braço vai para trás, o outro vai para frente. Será que a gente consegue inverter? Aquele que estava indo para frente, vai para trás. E aquele que está vindo para trás, vai para frente. Ok? Adorei. Isso foi. Vai repensando, e a cabeça às vezes dá um burro. Enquanto um vai para trás, o outro vai para frente.
Solta um pouquinho os braços. Deu tilt aí na cabeça? Não. Deu normal? Isso. Tenta só não dobrar o braço, né? Balança na lateral. Gira os ombros. Essa brincadeirinha, ela trabalha muito a nossa coordenação motora, né? Lembrei de um outro aqui. Você vai fazer o seguinte: o movimento do braço direito vai para frente. Isso fala um pouquinho sobre ver os dois lados, né? Enquanto um vai para frente, o outro vai para trás. Então, a minha mão direita está indo para frente. Agora, a minha mão esquerda vai para trás. Conseguiu? Aqui, pequenininho na frente, Daisy, ó. Pequenininho. Mão direita vai para frente. Gente, parece uma coisa tão simples, né? Mas o cérebro vai dando um bug. Dobradinho. Mão direita vai na frente. Mão esquerda vai para trás. Faz um de cada vez. Tenta fazer do outro lado agora. Agora, ó, só o lado esquerdo, ó, só o lado esquerdo para você. Mostrando para o cérebro aqui, ó, meu filho. Dá para trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo. Como é que antes eu fazia o esquerdo para cá, o direito para frente? Agora, será que a gente consegue fazer os dois? Será que a gente consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo? Vamos lá. E aí? Deu um bug, né? Muito doido. Mas é um exercício legal para a gente fazer, para trabalhar também a nossa parte motora, né? Perceberam como parece muito simples fazer uma coisa para um lado e como às vezes a gente parece muito robótico, né? E o nosso corpo, ele sabe fazer para trás e ele sabe fazer para frente. Mas quando a gente entra no outro padrão, aqui eu estou fazendo a mesma coisa, né? Tudo para trás, tudo para frente. Mas quando a gente muda o sistema, dá uma variada na cabeça. Vamos lá. Em pé, posturas que trabalham o nosso Ajna Chakra, também ainda nesse movimento de trazer cada vez mais a nossa consciência para o que a gente está fazendo. Perna direita na frente da esquerda, você vai apoiar a pontinha do pé do outro lado, tá? Primeiro, calcanhar fora do chão. Perna direita está na frente, flexiono o joelho. Certo? Braço esquerdo sobe na linha do meu queixo. Braço esquerdo na linha do queixo. Braço direito passa por cima. Braço esquerdo, braço direito passa por cima. Vou agora juntar a palma das mãos. Elas estavam assim.
e eu junto. Isso. O seu olhar vai ser na divisão do seu cotovelo, ok? Olha para essa região entre o seu cotovelo. Puxa o umbigo para dentro. E a gente vai dobrar o corpo agora. Flexiona, flexiona, flexiona. Com o braço em Garudasana. E vou subir. Sobe, 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 sobe. E desce. São 3, 2. Subiu. E 3. Não tira o olhar da divisãozinha do cotovelo, hein? Desfaz. Abraça o cotovelo. Deixa pesar lá na frente. Solta. Sobe desenvolvendo. Garudasana para o lado esquerdo. Perna esquerda passa pela frente. Bem fechadinho. Não precisa fazer aquele cruzado sem o pé no chão, porque a gente vai abaixar, tá? Perna direita passou por cima. Então, o braço esquerdo sobe como base e o direito passa por cima. Braço esquerdo primeiro, de apoio. Direito primeiro, desculpa. E o esquerdo passou por cima. Daqui, as mãos se aproximam e tentam ficar palma com palma. Flexiona o quadril, olhou lá na divisãozinha do cotovelo. Isso. Empina o bumbum para trás e puxa o umbigo para dentro. Faz uma cadeira com o seu quadril. Pode descer mais, Josi. Põe o umbigo bem para dentro, tá, ô Cida? Cuidado para não empinar muito o bumbum, hein? Coluna mais ereta. Vou descer, cotovelo em direção ao joelho, olhando lá entre o meu cotovelo. Inspirou, subiu. Desceu. Subiu. Desceu. Subiu. Desfaz. De pé, vai colocar o dorso do seu pé no chão, ou seja, vou fazer uma pontinha com o meu pé, para compensar esse alongamento que a gente fez, tá? Então, pontinha do pé. Traz esse mesmo calcanhar à frente, alonga lá com a outra mão, puxa a sola do pé para você. Desfaz, faz o outro lado, pontinha de pé. Puxou. E volta. Última postura de equilíbrio. Olhei à frente. Estabelece um ponto fixo. Postura da palmeira. Eleva os 2 braços. Os pés bem juntinhos. Vou trazer essa força dos pés conectados, dedos bem agarrados no solo. Vou juntando
toda a energia aqui, ó, da coxa. Junta a coxa, junta o glúteo lá para trás. Contrai o glúteo. Puxa o seu umbigo para dentro. Os ombros fechando, igual uma mochila lá atrás nas costas. Braços elevados. E vou subir na pontinha do pé, olhando para um ponto fixo. E sustento. Inspira, volta devagar. Solta o corpo lá na frente. Agora alonga um pouquinho. Se você quiser, pode abraçar as panturrilhas, pode flexionar os joelhos. Deixa pesado. Respira devagar. Vai encontrando o seu assento até deitar de barriga para cima. Vamos fazer a postura da vela, olhando bem lá entre as sobrancelhas. Se você não consegue fazer a vela ainda, pode fazer a postura da meia ponte. Valesca, pode apoiar o pé na cama, hein? Para levantar o quadril. Apoia o pé na cama e levanta o quadril. Ou quem já pratica, postura da vela, olhar entre a ponta do nariz ou lá no umbigo. Vai descendo devagar, desce lá pelo arado, levando a ponta dos pés em direção ao chão. E vai voltando devagar. Apoiando os pés no chão. Braços levemente abertos. Deixa cair um pouquinho o joelho para um lado e para o outro. Solta o quadril. Solta a respiração. Isso. Vai soltando o peso do seu corpo devagar. Deixa pesar o corpo no chão. Toma uma respiração profunda. E solta tudo.
percebendo a sua posição no chão. Traga a sua consciência para a ponta dos dedos, dos seus pés. Espreguiça o seu corpo. Vai virando para o seu lado direito. Mantendo os olhos fechados. Trazendo atenção para a respiração e trazendo a atenção do olhar entre as sobrancelhas, ainda de olhos fechados. Que possamos enxergar a vida como viveca. Estar atento aos dois lados, onde a nossa mente, o nosso purusha, trabalha em nosso favor. Que possamos estabelecer padrões saudáveis, positivos, que se precisar sair de todo o ciclo de samsara, de padrões antigos, padrões que são prejudiciais, que através da nossa prática, através do nosso fortalecimento de corpo e mente, possamos realizar com força, com determinação, com acolhimento, sensibilidade. Que Deus nos guarde, nos proteja e nos ilumine hoje e sempre. Namastê.